Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Jesus. Bom estarmos na casa do Senhor essa noite. Como a minha esposa falou na abertura, hoje é o terceiro domingo do mês, culto de missões, onde todas as igrejas quadrangulares elas têm por obrigação fazer o culto de missões em todo o estado de Santa Catarina. O tema é o mesmo, como a minha esposa falou, chamados para a missão. Eu já vou dizendo que você tem uma missão, meu irmão. Você tem uma missão, minha irmã. Todos nós temos uma missão. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para um propósito e para uma missão. E nesta noite nós vamos ver esta missão. Abra comigo lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, 37 e 38, que foi o capítulo e versículo que foi iniciado o culto dessa noite, e vai ser em cima desse versículo, desse capítulo, que nós vamos ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Mateus capítulo 9, versículo 36, 37 e 38. Glória a Jesus. Que bom que você está na casa do Senhor no primeiro dia da semana. Deus se alegra quando seus filhos vêm para a casa do Pai. Aleluia. Vamos à mensagem do Senhor. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus. Coloca a mão à altura do seu coração. Vamos orar, pedir para que Deus venha falar conosco nessa noite. Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, nós oramos, Pai, e pedimos, Pai, para que Teu Espírito venha falar conosco. Nós já cantamos, adoramos o Teu santo nome. Preparamos, Pai, a boa terra, Pai, nessa noite. A boa terra, Senhor, é o nosso coração, para que a semente, a Tua palavra, nesse momento, ela seja plantada, Senhor, em nossos corações e começa a crescer, germinar, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor e pode se assentar. Glória a Jesus. Jesus mostra, meu irmão, minha irmã, aos discípulos um quadro que retrata a dura realidade do ser humano sem Deus. Como ele diz aqui no versículo: e vendo a multidão, teve grande compaixão dele, porque andavam desgarrados e errantes. Então este era o cenário, esta era a dura realidade do ser humano sem Deus, sem um pastor para cuidar. E essa realidade que o Senhor viu naquele momento, junto com os seus discípulos, é uma realidade dos dias atuais. Muitos estão assim, meu irmão, minha irmã, andando desgarrados, errantes, sem um pastor para cuidar. Esta é a dura realidade do ser humano hoje sem Deus. É a mesma cenário que o Senhor mostra na palavra do Senhor, é o mesmo cenário dos dias de hoje. As pessoas se encontram assim. Por quê? Porque elas são tomadas por sentimentos perturbadores. As aflições da vida e o sentimento de desamparo diante dessa realidade assombra o quê? A alma, e priva as pessoas da expectativa de dias melhores. As pessoas andam assim, sem uma expectativa de dias melhores.
Elas não têm esperança no dia de amanhã. Elas têm sido aflitas, têm tido um sentimento de desamparo e não tem nenhuma perspectiva de um dia melhor, de algo melhor para as suas vidas. E diante disso, meu irmão, Jesus reage. Diante desse cenário que ele viu, junto com os seus discípulos, Jesus ele reage, teve uma reação. Ele teve 3 formas de reagir. A primeira forma, a primeira reação, a primeira coisa que ele reagiu foi que, demonstrando compaixão. No versículo 36 diz assim, que teve grande compaixão deles. Essa é a primeira reação que Jesus teve quando ele deparou com o cenário que o povo de Deus estava vivendo. Com aquele povo que foi escolhido por Deus, com aquele povo que foi criado por Deus, aquela nação que foi criada pelo próprio Deus. E quando o Senhor vê o cenário, ele teve compaixão daquele povo. Aflitos, destaca aqui o estado de Israel, exausto e maltratado sob uma liderança espiritual precária. Na imagem pastoral de ovelhas sem pastor significa literalmente abatidas. Era assim que eles se encontravam. Ninguém estava conduzindo mais aquele povo. Tinha os líderes, mas os líderes religiosos não estavam mais conduzindo o povo de Deus pelo caminho, pela obediência da palavra do Senhor. O povo estava sendo dirigido pelos líderes para fazer a vontade dos líderes e não a vontade de Deus. Jesus não fica indiferente diante dessa duro retrato da realidade. Seu coração se move em direção aos aflitos e desamparados em um gesto amoroso de acolhimento. Este foi o gesto de Jesus. A reação dele foi de compaixão. E o que ele fez? Ele foi de encontro a essas pessoas, de encontro com esses aflitos, de encontro com essas pessoas abandonadas pelos líderes religiosos. Aqueles que deviam amparar o povo, aqueles que deviam dar o alimento espiritual, não estavam fazendo. E o Senhor, quando viu, ele tomou de uma reação de ir contra essas pessoas, contra esses aflitos. E é isso que Deus quer de nós, chamados para a missão. Que nós tenhamos essa mesma atitude que Jesus teve, de ir de encontro com as pessoas aflitas, aquelas que estão abandonadas, aquelas que estão desgarradas, aquelas que estão vivendo errantes nesse mundo. Esta é a reação que o Senhor quer da sua igreja. Essa é a reação que Ele quer da minha pessoa e de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Que tenhamos o mesmo sentimento que Jesus teve quando deparou com o cenário. E nós deparamos com o cenário todos os dias da nossa vida. E eu pergunto para você, qual foi a sua reação? Qual foi o sentimento de você quando você vê o cenário das pessoas abandonadas, errantes? Você tem tido compaixão, meu irmão, minha irmã, pelo teu próximo? Tem tido essa compaixão que Jesus teve? Tem sentido a dor, a aflição, a angústia do próximo? Mas em João 16:33 o Senhor disse assim, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E isso serve para as nossas
vida. Por quê? Porque esse é um convite para que os aflitos e desamparados abandonem o fardo inútil dos recursos próprios. É um chamado para tomar sobre si aquilo que o próprio Senhor falou em Mateus capítulo 11, versículo 29, que ele disse que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Aleluia. O Senhor faz esse convite para essas pessoas. Quando o Senhor foi de encontro para essas pessoas, ele fez esse convite para eles abandonarem aquele fardo inútil da sua própria vida e tomar do jugo dele que é leve. E é esse convite, meu irmão, minha irmã, que nós temos que levar para as pessoas. Que eu e você temos que levar para as pessoas. Esse fardo que está sobre as nossas vidas. Porque nós temos esse fardo leve. Nós entregamos o nosso fardo pesado para o Senhor e pegamos desse fardo leve. E é este fardo que nós temos que apresentar para as pessoas. Esse é o convite que nós temos que lançar para as pessoas. Amém, Jesus. Mostrar como nós éramos. Mostrar que anos atrás, no passado, nós também estávamos dessa forma. Aflitos, desgarrados, errantes, com um fardo pesado muitas das vezes. Mas nós encontramos alguém que trocou um fardo pelo nosso fardo. Esse alguém é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ao longo das Escrituras, Deus se apresenta como o pastor fiel. Em toda a Escritura, ao longo de toda a Escritura, Deus se apresenta como um pastor fiel. Salmo 23, Ezequiel capítulo 34, ele se apresenta dessa forma. Então a primeira atitude que o Senhor teve, a primeira reação dele foi demonstrar compaixão com o seu próximo. E essa atitude que eu e você temos que ter. Buscar. Ter compaixão pelo nosso próximo. Verdade. Se compadecer com aquele que está sofrendo. Se compadecer com aquele que está no caminho errante, no caminho torto, sabendo que uma vez nós também estávamos nesse mesmo caminho, mas alguém teve compaixão por nós, apresentou lançou esse convite de um fardo leve, e nós aceitamos esse fardo leve, e agora somos nós que vamos dar essa continuidade. Amém. Nós temos que ter compaixão para essas pessoas, para que elas também recebam esse convite e um fardo leve. Aleluia. Segunda reação que Jesus teve, e aqui apresentando aos discípulos promissoras possibilidades e o desafio da pregação do Evangelho. Versículo 37, eu dividi esse versículo em duas etapas. A primeira, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, promissoras possibilidades. As possibilidades de expansão do reino eram reais e promissoras, porque o Senhor disse para os discípulos: estão vendo? A seara promissora para o reino de Deus. A seara está aí fora. Essa é a nossa possibilidade. Aleluia. Reais de uma grande colheita abundante. Amém. Havia uma expectativa concreta de uma vasta colheita. Para pensar a expansão do Evangelho, o Senhor disse assim: olha como está o passo, olha como é que está. Jesus está mostrando para os seus discípulos as possibilidades. Somos em 12. Mas olha a possibilidade de nós aumentar esse número. É o que o Senhor estava falando.
concretamente para os 12 discípulos. Olha a possibilidade, irmãos, de nós espaçar os muros dessa igreja, aumentar essa igreja. A possibilidade é vasta. Alegra o coração de qualquer discípulo que ama Jesus. No final dos tempos, a colheita será abundante. A pequena semente de mostarda crescerá e se tornará uma grande árvore a ponto de alcançar toda a terra. Ou seja, uma pequena. Eu olho para essa nossa comunidade, é tão pequena a comunidade nossa aqui. Só que nós temos que olhar que é uma possibilidade de expansão do reino de Deus. Por mais que seja pequena a comunidade onde a igreja está inserida, onde nós estamos localizados, mas nós temos que olhar que é uma vasta possibilidade de nós expandir o reino de Deus. É o que o Senhor Jesus está falando para aqueles discípulos. Nós podemos aumentar o número de discípulos. Eu chamei vocês 12, mas vocês podem ter uma grande possibilidade de vocês começar a ganhar e expandir os discípulos. Mas aí, na outra parte diz assim, mas a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. O desafio da pregação do Evangelho. Porém, Jesus também aponta para um desafio real. Poucos estão dispostos a trabalhar como ceifeiro, ou seja, poucos estão dispostos a fazer o seu chamado de missões. A possibilidade é grande. A realidade de o reino de Deus se expandir é muito enorme. Aleluia. Só que o Senhor também traz um outro desafio. Cadê os ceifeiros? Cadê aqueles que estão dispostos a ir fazer com que essa possibilidade se torne realidade? Porque possibilidade é uma coisa, agora fazer dessa possibilidade realidade tem um processo. E é nesse processo, meu irmão, que o Senhor disse que nós somos chamados para a missão. É no meio desse processo da possibilidade do reino de Deus se expandir aqui no Estevão de Matos, para onde estão os ceifeiros. É aí que nós nos encaixamos, eu e você, chamados para a missão. Jesus pronuncia seu chamado por trabalhadores para a colheita. O chamado aos discípulos não indicava a incapacidade de Deus. Deus tinha poder, podia agir. O Senhor podia assentar no coração dessas pessoas que estavam errantes, reconhecer os seus erros e se voltar para Cristo. Porque isso não impedia, quando o Senhor disse para os discípulos que eles eram a possibilidade do reino se expandir através deles, não estava tirando a incapacidade de Deus, mas antes Deus estava dando a oportunidade àqueles homens de participar da nobre tarefa. E o Senhor é o mesmo. Glória a Deus. Deus, ele não está incapaz. Se Ele quiser salvar sem a nossa ajuda, Ele faz. Aleluia. Mas Ele nos dá essa possibilidade, essa oportunidade de participarmos dessa nobre tarefa que é o que? Ganhar almas, expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Amém, aleluia. Chamados para a missão.
chamados para a missão. De levar ao mundo o Evangelho da graça de Cristo. Essa é a única resposta satisfatória. Multidões de povos, línguas, raças e nações que ainda estão longe dos cuidados do bom pastor. E nós não precisamos ir para os outros povos, para outras línguas, para outras raças, para outras nações. Nós podemos ficar na nossa comunidade e fazer com que essas possibilidades que nós temos no nosso dia a dia, aqui aonde nós estamos, amada e querida igreja, inserido nessa comunidade chamada Estevam de Mato, essa é a possibilidade de nós expandir o reino de Deus. Amém, aleluia. Não precisamos sair para fora do país. Tem aqueles que vão, que são separados por Deus, assim como Paulo e Barnabé, que o Senhor diz: separe esses dois para um propósito que eu tenho com eles. Qual foi o propósito dele? Ir levar o Evangelho a outros lugares. E esse mesmo processo continua até os dias de hoje. O Senhor levanta aqueles separados com propósito para ir para outras nações. Mas a igreja que está localizada num local, numa comunidade, ela é responsável diante dessa possibilidade do reino crescer, do reino de Deus crescer. Essa é a nossa área de atuação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Primeira reação do Senhor: compaixão. É a primeira reação que eu e você temos que ter: compaixão. Segunda, é saber que nós temos uma grande possibilidade de fazer o reino de Deus crescer, de fazer essa igreja crescer. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu não vou falar da terceira, que é onde estão os ceifeiros, porque eu estou olhando para cada um deles aqui nesse momento. Terceira reação: suscitando uma resposta. E como resposta, Jesus esperava não apenas que os discípulos atendessem positivamente ao chamado, mas também que procurassem mobilizar outros nesse texto por meio do que? Da oração, porque o Senhor fala no versículo 38: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor estava dando a oportunidade para eles ir, mas também para eles orar para que outras pessoas fossem movidas pelo Espírito Santo para fazer o mesmo trabalho que eles estavam fazendo. E assim somos nós. Amém, glória a Deus. Nós também precisamos orar para que Deus mande ceifeiros para essa igreja, para que essa igreja se torne uma igreja evangelística, Amém. uma igreja ganhadora de almas. Glória a Deus. Isso é o que eu tenho sempre botado diante do Senhor, que essa igreja seja uma igreja ganhadora de almas. Irmãos, eu não estou preocupado para onde que essas almas vão, se elas vêm congregar conosco ou se elas vão congregar. O que eu tenho, o meu propósito é que nós ganhamos almas para o reino do Senhor, independente de onde que elas vão, mas que elas venham para o reino de Deus. Glória a Deus. Muito fico feliz se vierem para cá, naturalmente vou me alegrar, mas muito mais me alegrarei é que essas almas estejam diante no caminho do Senhor. Então Jesus aqui reage, irmãos, com 3 reações não difíceis para mim e para você: se compadecer, ter compaixão pelo próximo. Se nós temos Jesus na nossa vida e assim dizemos: eu tenho Jesus na minha vida, e se eu tenho Jesus na minha vida, se eu tenho Espírito Santo, se eu digo assim, aqui é o templo e morada do Espírito Santo, então se o Espírito Santo mora aqui, automaticamente eu tenho que ter compaixão pelo próximo, porque essa é a essência de Deus, essa é um atributo de Deus, amor pelo próximo. E se eu digo que eu tenho Jesus, então eu também tenho que ter amor pelo próximo, porque se eu não tiver amor
amor pelo próximo, eu não tenho Jesus na minha vida. Eu estou me enganando a mim mesmo se eu digo, eu tenho Jesus, mas eu passo de largo como aqueles passaram no caminho lá, quando aquele homem estava no caminho para Samaria. Os religiosos passaram de largo e diziam que tinham Jesus, mas não se compadeceram daquele homem. Quem tinha Jesus de fato foi aquele samaritano que passou e se compadeceu daquele homem. É isso que eu e você, meu irmão, minha irmã, temos que ter: compadecer. É olhar e saber que nós temos uma grande possibilidade de expandir o reino de Deus, de fazer com que essa igreja cresça. Sabemos sim dos desafios, amada e querida igreja. Sabemos que nós temos os nossos desafios do nosso dia a dia. Talvez você tenha, mas pastor, eu tenho meus desafios do meu dia a dia. Eu concordo com você. Assim, porque eu também tenho os meus desafios do dia a dia. Depois eu vou só soltar um áudio aqui. Pena que não vai dar de passar o vídeo, mas o áudio eu vou soltar. Aí você vai refletir sobre esse momento. Eu tenho os meus desafios. Já vou soltar o áudio, mas eu preciso encerrar a palavra. Você já vai entender. Durante uma de suas viagens evangelísticas pela China, Hudson Taylor foi abordado por um homem após o culto. O homem perguntou com profundo anseio: há quanto tempo vocês conhecem essa boa notícia em sua terra? Taylor respondeu que os ingleses conheciam o Evangelho havia centenas de anos. Ao ouvir isso, o homem ficou chocado e disse: centenas de anos? E vocês só agora vieram nos contar? Meu pai buscou a verdade por 20 anos e morreu sem encontrá-la. Por que não vieram mais cedo? Vocês ouviram falar dessa menina, Andressa? Esse noticiário passou no jornal quando teve esse acidente fatal. Eu me lembro disso, em 2008. Mas viu o que essa menina fez com 14 anos? Ela preencheu o dia da semana dela todinho. Cada dia ela trabalhava e fazia uma coisa. Ela tem que estudar também. Ela tinha seus afazeres também. Eu pergunto para mim e para você: qual é o nosso propósito? O que nós estamos fazendo de igreja? Uma menina de 14 anos. Toda menina tem o desejo de fazer sua festa de 15 anos. Não é verdade? Você, mulher, você não teve o desejo de fazer sua festa de 15 anos? Talvez muitas não conseguiram, mas teve o desejo. Essa menina também teve o sonho. Só que ela abriu mão do sonho dela por algo muito maior. Algo muito mais valioso do que uma festa de debutante. Ela escreveu toda uma igreja no retiro. Para quê? Para ele ser alimentado a palavra. E diante disso, irmãos,
Nós temos falhado muito, principalmente eu como líder dessa igreja. Nós deixamos de fazer evangelismo. Nós começamos aqui a fazer trabalho de evangelismo, eu e minha esposa. Continuamos e paramos. Eu chorei aos pés do Senhor e disse para o Senhor: a partir dessa noite, Senhor, todos os meses vai ter um dia de evangelismo nessa igreja. Nós temos que trabalhar, irmãos. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Ganhar almas para o reino. Não é ganhar almas para o pastor, não é ganhar almas para a placa denominacional que está aqui na frente, é para o reino de Deus. E nós podemos. Se uma menina de 14 anos, ela fez muito mais do que eu fiz até hoje. Nós podemos, como igreja, também fazer. A possibilidade está nas nossas mãos. Eu vou dar uma tarefa para o Mateus e para a Aline. Vocês já fizeram aquela arte ali? Eu quero que vocês botem uma arte de evangelismo. Passe para mim, para eu ir na gráfica, imprimir, para nós termos o material para evangelizar. E todo mês me cobre, irmãos. Nós vamos tirar um dia para o evangelismo. Eu convido toda a igreja, eu convido todos vocês a se dispuser de um tempo de vocês para nós fazer o trabalho, porque não é nós que vamos ganhar, é o reino de Deus, e Deus vai muito acrescentar na nossa vida. Essa menina, ela ia continuar o trabalho dela, mas brutalmente, eu me lembro que o carro que atropelou as 3, o cara estava alcoolizado no volante. Eu me lembro dessa notícia. O cara estava alcoolizado. E por que ele estava alcoolizado? Porque ninguém foi até ele falar de Jesus. E fatalmente 3 vidas foram tiradas. Mas eu tenho certeza que essa menina, Deus recebeu de braços abertos, e a coroa dela, olha, pelo trabalho que ela fez, irmãos. Todos os dias da semana ela fazia algo. Segunda ela fazia, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Não estou dizendo que nós temos que trabalhar todos os dias. Não podemos. Isso é inviável, nós sabemos. Mas um dia por mês nós podemos deixar as nossas coisas de lado, o nosso bel prazer de lado, e fazer a vontade do Senhor, chamados para a missão. Aleluia. Aplauda o Senhor. Fique com essa reflexão. Para nós refletir durante a semana. Glória a Jesus. Sentadinho mesmo, nós vamos fazer levantamento de dízimos e oferta nessa noite. As ofertas dessa noite são todas direcionadas para missões. Não fica nada na igreja. Não fica
fica nada na coordenadoria, vai tudo para missões, para sustentar os missionários da igreja que estão trabalhando também em outros lugares. Por isso eu convido você a pegar o melhor da tua oferta. Você que pode. Glória a Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, você que tem o seu envelope de dízimo, segure em suas mãos. Você que tem a sua oferta, segure em suas mãos. Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, eu oro em favor, Pai, dos dizimistas desta casa, aqueles que têm sido fiel com a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor. Aqueles que estão com uma oferta de amor, Pai, visto que essa oferta, Pai, é oferta para missões, para trabalho, Senhor, para ganhar almas para o Teu reino, expandir, Senhor, o Teu reino aqui na terra. Por isso eu peço que Tu venha derramar, Senhor, uma bênção sem medida, Senhor, sobre aquele que está ofertando nessa noite. E aquele que não tem da mesma forma, Pai. Abençoa, Senhor, Pai, que numa próxima oportunidade, num próximo mês, Senhor, de missões, ele possa ter algo, Senhor, para oferecer, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode passar a salva. Quinta-feira, um grandioso culto. Deus tem operado, trabalhado nos cultos de quinta-feira. Irmãos, as palavras são poderosas nas quinta-feiras. Então eu convido você a estar na quinta-feira aqui também. Tem muitas pessoas que não estão vindo nos cultos de quinta-feira. Eu não entendo por quê. Venham. Se esforce, irmão. Se esforce. Eu falei na quinta-feira aqui, né? Eu preguei sobre vitória. Quem queria vitória, todo mundo quer. Mas para a vitória, para você conquistar a pessoa, você tem que lutar. E 3 inimigos eu mostrei na quinta-feira que se levantam contra a tua vitória: os opositores, o desânimo, e mais um agora que me fugiu da mente. Comodismo. Isso, estava atento. Comodismo. Esses 3 inimigos têm agido. Quer vitória? Se esforce. Deus já liberou a vitória. Deus, quando tirou o povo do Egito lá, ele já tinha liberado a vitória da terra prometida. Ele disse: vocês vão, eu tenho uma terra prometida para vocês. Só que eles tiveram que chegar lá. O que aconteceu? Eles ganharam, entraram na latinha e oba, não. Tiveram que lutar para conquistar. Deus já tinha dado a vitória, só que eles tiveram que lutar para conquistar o território. Então, que a vitória venha nos cultos de terça, a oração, quinta-feira, domingo, e grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. E pezinho meu, nós vamos orar por esses pedidos. Nós vamos colocar o Antônio na presença do Senhor. O Antônio, nós oramos quinta-feira, domingo passado. O Antônio estava em coma na UTI. Eu recebi aqui a mensagem que ele saiu do estado de coma, mas ele ainda está na UTI. Então isso já é um milagre do Senhor. Deus tem ouvido as nossas orações, a oração dessa igreja, mas ele ainda continua na UTI. Nós vamos orar para que o milagre venha a ser completo na vida do Antônio. Querido Deus, amado Pai, nesse momento eu quero colocar o Antônio na tua presença. Senhor, ele estava no estado de coma, mas eu creio, Senhor, que Tu entrou dentro da UTI, Senhor, e falou com ele, e ele voltou, Senhor, à vida. Eu peço agora, Senhor, que Tu venha tirá-lo, Pai, da UTI, que ele saia, Senhor, caminhando, Senhor, desta UTI, Senhor, que ele possa ir para o quarto do quarto, Senhor, e para a sua casa, em nome de Jesus. Restaura totalmente a vida do Antônio, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar a Maria, Pai, na Tua presença. A Maria é filha, Senhor, do irmão, da irmã Mindaci e do irmão Luiz Fernando, Pai.
Ela passou mal esse final de semana, ela sofre, Pai, de asma, Senhor, ela passou mal, eles tiveram que correr para o hospital, Senhor. Mas agora, Senhor, novamente, Senhor, nós tivemos a mensagem que eles tiveram que voltar com a Maria para o hospital. Senhor, eu quero colocar ela na Tua presença, Pai. Meu Deus, toca, Senhor, na Maria. Tira, Senhor, essa enfermidade, essa asma, Senhor, que ela tem tido, Senhor, esse, Senhor, ataque, Senhor, dessas asmas, Pai, que, Senhor, por horas, por dias, Pai, tem cometido ela, Senhor, com a falta de ar. Entra, Senhor, dentro desse mal, restaura, Senhor, elimina este mal em nome de Jesus. E se ela estiver agora nesse momento lá no hospital, Senhor, que ela sinta o toque das Tuas mãos, Pai, curador, em nome de Jesus, e que a Maria, Senhor, seja restaurada em nome de Jesus. Também eu quero colocar, Pai, o Moacir. Ele vai fazer, Senhor, um cateterismo, Pai. É o pai da irmã Melina. Senhor, eu quero colocar o Moacir na Tua presença. Ele vai fazer esse procedimento cirúrgico, Senhor. Meu Deus, que lá quando ele estiver, Pai, nessa sala, Pai, de cirurgia, Senhor, que as mãos desse médico que vai fazer, Pai, esse cateterismo no Moacir, elas sejam conduzidas, Pai, pelas Tuas mãos, Pai. Que a anestesia, Senhor, que ele vai tomar, Senhor, depois ele possa acordar, Senhor, e que ele venha ter, Senhor, uma saúde plena, Pai, em nome de Jesus, que não venha ficar nenhuma sequela, Senhor, que aquela sala de cirurgia, Pai, agora, Senhor, seja eliminado todo tipo de vírus, de bactéria, em nome de Jesus. E que o Moacir, o mais rápido, Senhor, ele possa se recuperar e voltar, Senhor, para a sua casa, Senhor, e terá, Senhor, uma vida novamente normal, em nome de Jesus, porque Tu também deixou a medicina, Pai, para o bem, Senhor, do ser humano, Pai, para o bem do Moacir, em nome de Jesus. Assim como abençoou, Senhor, todas as famílias aqui nessa noite. Meu Deus, eu rogo, Senhor, pela Tua graça, pelas Tuas bênçãos, Senhor, sobre os lares. Entra, Senhor, dentro desses lares. Senhor, blinda, Senhor, esses casamentos, Pai. Que os casamentos sejam blindados agora em nome de Jesus. Que os filhos, Pai, sejam uma bênção, Senhor, para os seus pais. E que esse lar seja grandiosamente abençoado. E que todos tenham uma semana, Senhor, de bênção, Senhor, de conquista, de vitória, em nome de Jesus. Lá atrás nós temos o nosso cafezinho. Fique à vontade, converse em nome de Jesus. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe.